Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Psicanalista Contemporâneo de Sucesso. Eu sou o psicólogo e psicanalista Leonardo Della Páscoa e eu ensino psicólogos e psicanalistas a dominarem o diagnóstico das estruturas dos pacientes e a se transformarem em especialistas na interpretação dos sonhos para poder realmente trabalhar com a escuta do inconsciente dos pacientes, para que eles possam ter insights transformadores, evoluírem no tratamento, reconhecerem o valor do seu trabalho e para você poder deslanchar e alavancar os seus atendimentos e a sua clínica. E hoje eu estou com uma aluna minha especial aqui, a psicanalista, a psicóloga e psicanalista Edase Maidar. Edasma, muito obrigado por ter aceitado meu convite e estar aqui novamente conversando comigo. Muito boa noite. Boa noite, Leonardo, e o pessoal que está nos assistindo. Eu aqui agradeço, é uma honra poder dar um testemunho do que esse curso vem fazendo na minha vida profissional e na minha vida pessoal também, né? E hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante interessante no que se refere à interpretação dos sonhos, né? Que é além do manual, o que o Freud não te ensinou sobre o uso clínico dos sonhos na psicoterapia. E Edasma, vamos começar falando exatamente disso, assim. O que você diria que o Freud não ensinou sobre o uso dos sonhos na psicoterapia? Você sabe, Leonardo, antes da gente começar a live, eu estava vendo o título, o tema de hoje, e estava refletindo também, porque, na verdade, esse manual, né, que o Freud não ensinou, eu aprendi no seu curso, né? No seu programa, é um verdadeiro manual de interpretação. Porque eu acredito que o Freud, né, como a gente sempre vê, é a raiz e ele estava assim, a teoria em desenvolvimento. É algo, então, a teoria dele sobre a interpretação dos sonhos, ela tinha um caráter ainda meio experimental, se a gente for olhar para isso de uma forma bem realista. Mas o Freud tinha essa coisa da personalidade bem dogmática, né? Mesmo em relação à interpretação dos sonhos, você sabe que eu era uma freudiana bem clássica para interpretar sonhos, né? Aham. E no seu curso, assim, eu vi... Freudiana clássica como? Como é que você era? Eu era assim, a pessoa contava o sonho, algumas vezes eu pedia que ela trouxesse, na maioria das vezes não, porque eu achava que tinha que partir do paciente com uma coisa espontânea. Aí, quando ele trazia, eu sempre pedia associação para respeitar, né? Porque o sonho é do sonhador. Mas eu acho que faltou, né, na realidade, na teoria do Freud, exatamente o manual que a gente encontra no curso do professor Leonardo. Então, eu estava assistindo no Instagram, né? Eu acho que era aquelas aulas que você dá, workshop, né? Workshop, sim. Workshop que você dá, e quando eu olhei, eu fiquei muito interessada, porque eu sempre fui muito apaixonada pelos sonhos, e eu cheguei a pensar, como eu já disse e repito, será que vai ter alguma novidade nesse curso, né? Além do que eu já tinha visto em Freud? E, na realidade, teve muita novidade, né? É um curso que oferece um passo a passo, é um curso totalmente estruturado, e nele a gente encontra realmente um manual, que é aquela comparação, né, que você fez uma vez, eu achei muito pertinente, como se você ter uma Ferrari na garagem, se você não souber usá-la, você pode trombar, pode desgastar o câmbio, pode fazer alguma coisa, né? É desastrosa. E no passo a passo, a gente vai, assim, de uma maneira, chegando, envolvendo o paciente na interpretação, empoderando ele, responsabilizando ele, e na medida em que ele fica envolvido, é mais fácil ele aceitar a interpretação, porque eu acho que eu era um pouco dogmática também, como Freud. Porque o Freud era assim, né? Ele interpretava, ligava os pontos depois da associação,
E quando o paciente mostrava que não tinha aceito muito, ele já interpretava como resistência. A resistência era do paciente, né? Sim, ele estava certo na sua interpretação, o paciente é que estava resistindo à interpretação que ele estava, né, fazendo, exatamente. E você sabe que às vezes eu pensava a mesma coisa, eu falava, puxa, mas é isso, como que o paciente não está aceitando mais ou menos, né? E no seu curso a gente vê por quê, entende? Porque você não ensina só a interpretar o sonho, você ensina o que fazer quando o paciente não traz o sonho, quando o paciente não se lembra do sonho, quando o paciente não aceita bem a interpretação que você está fazendo. Então, sempre tem como conduzir, como corrigir aquele desvio que pode ter ocorrido sem que a gente se desse conta, né? Então, isso se torna possível. Então, a gente, com o seu método, eu achei muito interessante, principalmente, o fato de tornar o paciente o protagonista e nós ficamos nos bastidores como coadjuvantes. O lance é fazer ele falar. Quanto mais ele falar, quanto mais você desenvolver nele isso que o Bion fala, né? Desenvolver no paciente a função psicanalítica, mais aquilo vai fazer sentido para ele, né, Leonardo? Sim, sem dúvida. Primeiro Porque ele vai internalizando a nossa, né, como exemplo e modelo de identificação, e depois ele vai criando a sua própria, né? Isso, então, é o que eu aprendi no seu curso e que tem ajudado muito na minha clínica, é essa posição de humildade, essa posição respeitosa, né? De fazer o paciente falar, de convidá-lo a ser o agente da interpretação. E você aparecer no final só para ligar os pontos. Porque eu sinto assim que o sonho é uma ferramenta tão poderosa que às vezes o paciente conta um sonho e é como se a gente estivesse olhando num buraco da fechadura e compreendendo de uma forma muito clara o conflito dele. Só que tem, não é? Tem coisas que a gente enxerga, só que você tem que se conter nessa verdade que você apreende de uma forma tão instantânea, porque você vai direto no inconsciente, né? Mas tem coisas no sonho também que nem você sabe, que você tem que convidar o paciente a falar. Mas o que eu entendi no seu curso é, essas coisas que você percebe, você tem que respeitar o tempo do paciente e deixar ele fazer perguntas que o convidem a chegar naquela verdade que você já percebeu. Então, essa posição de humildade, essa posição respeitosa, e acaba fazendo muito sentido a sua interpretação. Porque se não for assim, eu acho que pode assustar o paciente, né? A gente tem que ter paciência, né? Para que o paciente, no seu tempo, chegue àquilo que a gente já está vendo, já está percebendo, que o sonho já revelou, não é mesmo? Porque senão é como você mesmo disse, a gente assusta o paciente vai falar sobre isso, vai nos alertar que está se assustando, que está mexendo demais de forma muito veloz, com coisas que são difíceis para ele poder elaborar e trabalhar psiquicamente. Exatamente. E pode, né, abandonar e interromper o tratamento, né? Sim, é porque, né, a gente tem que pensar, né, Leonardo, que se ele não fala isso, é porque está difícil para ele. São coisas dolorosas, são coisas que ele se recusa a mexer. É como aquela caixa preta do avião, né? E você tem um acesso direto a isso. Então, você tem que ir com muito cuidado.